Sejam todos bem-vindos a esta aula. Hoje nós temos uma aula especial, uma lição diferente. A gente terminou, agora a série sobre os 10 mandamentos e hoje vai ser uma lição única, diferente. E semana que vem, Deus permitindo, nós começamos uma nova série de lições. Então a lição de hoje vai ser sobre o livro de Esther. E para começar eu gostaria de ler com vocês no capítulo 1, versículo 1 a 9. Esther, capítulo 1, versículo 1 a 9. E depois nós passamos a ler um versículo no livro de Romanos. Esther, capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero. O Assuero se reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde ao menor até o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais de sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do Assuero. O livro de Esther, eu não sei se vocês já chegaram a ler ou se os seus pais já leram para você. Eu me lembro de quando eu era criança, eu gostava muito desse livro, achei muito interessante a história de Esther, todos os acontecimentos. Mas eu nunca aprendi alguma lição deste livro. Eu só vi como acontecimentos interessantes, descrições da história no tempo de Esther, bem interessante, mas nunca aprendi nada. Mas hoje eu queria, depois de dar uma breve descrição dos eventos deste livro, eu queria tirar algumas lições, nem todas que nós podemos aprender, mas algumas lições para todos nós. Porque o livro de Esther também está na Bíblia com o propósito de nos ensinar muitas coisas, Então nós lemos que este livro começa com o rei Assuero. Ele era rei sobre o reino dos persas, Lembra que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, lembra? Isso era uma punição de Deus por sua idolatria e desobediência a Deus. E muitos anos depois, eles receberam a liberdade de voltar para Israel, e muitos voltaram, como já vemos em algumas lições, Já vimos. Mas muitas pessoas, muitos judeus também estavam acostumados a não estar mais adorando a Deus no templo, estar longe um do outro, e ficaram. Então, é neste ponto que começa o livro de Esther. O reino da Babilônia foi conquistado pelos persas, um reino muito grande, como nós podemos ler no início do capítulo, Um reino que se estendia da Índia até a Etiópia, como nós podemos ver nesse mapa. E nos dias de Esther, o rei Assuero era rei sobre 127 províncias deste reino. Um homem muito rico, muito poderoso, como foi descrito neste capítulo, E ele era casado com a rainha Vasti.
E o livro começa com uma festa muito grande que ele dá aos seus príncipes e a todas as pessoas importantes, e mais para frente também para todos os moradores da fortaleza de Suzã, onde ficava o palácio real. Esta fortaleza estava numa região que hoje em dia é chamada de Irã. Se você depois quer olhar o mapa, você tem uma ideia de onde ficava. E no 7º dia, lembra que a festa durava 180 dias, mas no 7º dia, o rei já bêbado de tanto vinho, como nós lemos, né? Que todo mundo podia beber à vontade. O rei também bebeu muito e ele já estava bêbado. E ele chama a sua esposa Vasti para ser vista e admirada por todos que estavam na festa. Mas a rainha, ela recusa, ela não obedece ao rei, porque esta foi uma proposta muito inapropriada e ela não quis se mostrar diante de todos os homens. Então o rei fica muito irado. E como ele era um rei não obediente a Deus, alguém que não conhecia a Deus, ele manda a sua esposa embora. Muito triste. E depois de um tempo, quando ele já se acalmou, ele manda trazer muitas moças do reino para o palácio para ele escolher uma nova rainha. E entre estas moças, há uma moça chamada Esther. Ela era órfã, não tinha mais os pais, e ela morava com seu primo Mardoqueu. Mardoqueu cuidou dela como se fosse um pai. Ele criou ela. E Mardoqueu e Esther eram judeus que não voltaram para Israel. E Esther estava entre estas moças que foram no palácio do rei para ser escolhida uma nova rainha. E o rei escolhe a Esther para ser a sua esposa. E eles se casam. Mas a Esther não revela ao rei que ela é uma judia. Ela não fala isto. E Mardoqueu, ele se sentou na porta, na entrada do palácio, para sempre poder saber como Esther está. Um tempo depois, o rei aponta um primeiro-ministro. O nome dele é Amã. E ele era um homem muito orgulhoso. E ele queria que todos se inclinassem diante dele quando ele passava. E sempre todo mundo se inclina quando ele passa pelas portas do palácio. Mas o Mardoqueu, que também estava lá, ele não se inclina diante de Amã. E Amã fica irado com isso. Ele se lembra que Mardoqueu é um judeu. Então Amã planeja matar todos os judeus. E para fazer isso, ele faz uma nova lei. E ele convence o rei para assinar esta nova lei. E o rei, homem orgulhoso, ele gostou desta nova lei. E ele assinou que todos que não obedeçam ao rei podem ser mortos num certo dia apontado para isso. E Mardoqueu, ao ouvir desta lei, ele fica muito triste. A notícia de que o seu povo pode ser morto porque não obedecem somente ao rei, mas adoraram ao Deus verdadeiro. E ele conta para Esther sobre esta nova lei e pede para ela ir ao rei para suplicar pelo seu povo. Mas naqueles dias, nem a rainha podia entrar na presença do rei sem o rei chamar. Esther sabia disso. E ela sabia, se ela entrasse na presença do rei, ela poderia bem morrer. Mas ela disse assim: se eu perecer, pereci. Ela estava disposta a dar a sua própria vida pelo seu povo. E naquele dia, quando ela vai ao rei, o rei a recebe. Ele estende o cetro para ela tocar, que era um símbolo de que ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei Assuero recebe a Esther e pergunta para ela o que ela queria falar. E promete até a metade do seu reino para ela, se ela for pedir. Mas nessa ocasião, Esther não fala ainda o que está no seu coração. Ela só convida o rei e Amã
para um banquete. E eles jantam juntos, e depois desse banquete Amã volta para casa todo feliz que ele foi chamado pela rainha. Mas logo que ele sai da porta do palácio, ele vê Mardoqueu não se inclinando diante dele. E ele fica tão irado que ele manda fazer uma forca para pendurar a Mardoqueu. E Esther convida para um outro banquete. E neste banquete, quando o rei e a mãe estão com ela, a Esther, ela pede ao rei para salvar o seu povo. Ela revela que ela é uma judia e ela explica sobre esta nova lei, que esta nova lei foi feita para matar os judeus, a sua nação, o seu povo. E o rei Assuero fica muito irado com Amã e manda pendurar Amã na forca que ele mesmo fez para Mardoqueu. E o rei faz uma nova lei. Ele diz que, embora que não pode mudar a primeira lei que foi feita, ele diz que todos os judeus podem se defender naquele dia. E naquele dia, quando as pessoas saem para matar os judeus se defendem. E ninguém pode resisti-los, a Bíblia fala. Porque todos ficaram com muito medo deles. E assim foi que Deus cuidou do seu povo. Então, nas suas leituras, agora nesta semana, vocês vão ler várias partes do livro de Esther. E os maiores vão ler todo o livro. E você vai ver mais detalhes desta história muito interessante. Mas talvez você pensou, será que Mardoqueu fez certo em deixar Esther entrar nesta competição pela escolha do rei por uma nova rainha? Será que ele fez certo? Será que isso foi escrito na Bíblia porque Deus recomenda Mardoqueu por isso? Não. Mardoqueu fez errado. Isso foi contra a lei de Deus. Ele não deveria ter feito isto. Teria sido melhor para Esther se casar com um homem que amasse a Deus. Mesmo se fosse um homem pobre, ela teria feito melhor se casar com um homem que amava a Deus. Então isso não foi de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo assim, neste livro de Esther nós podemos ver que Deus usou para o bem o que o homem fez errado, né? Ele tirou o bem deste mal. E com certeza, se você perguntar o seu pai, sua mãe, uma outra pessoa que já conhece ao Senhor, que ama ao Senhor, você pode perguntar se eles conseguem te contar algo da sua própria vida que eles fizeram errado, que eles até pecaram contra Deus e que Deus usou para o bem. Pessoalmente, eu me lembro muito bem quando eu saí da Holanda, onde eu nasci, onde eu cresci, eu saí para morar na Inglaterra, mas eu tive motivos muito errados. Eu queria ser livre dos meus pais e de muitas outras coisas. Eu tive motivos errados, mas Deus usou para o bem o que eu tinha feito para alcançar motivos errados, para alcançar objetivos meus errados. Porque quando eu fui para a Inglaterra, o Senhor me colocou numa igreja bíblica, onde eu ouvi o evangelho que eu nunca tinha ouvido de uma maneira bíblica. E eu fui salva, né, lá em Londres. Então, o que eu fiz com motivos errados, até pecaminosos, o Senhor usou para o bem. E isso é muito bonito ver também no livro de Esther, que apesar dos pecados e dos erros dos homens, Deus usa para o bem. Ele é muito paciente e bondoso. E também, você sabia outra coisa interessante sobre este livro? Você sabia que muitas pessoas acham que o livro de Esther não deveria estar na Bíblia? Dizem que este não é um livro inspirado por Deus. Por quê? Porque, como você vai perceber quando você lê, o nome de Deus não é nomeado neste livro. E por isso muitos dizem que
o livro de Esther não deveria estar na Bíblia. Mas nós podemos pensar que há muitos versículos na Bíblia, muitas partes na Bíblia onde o nome de Deus não é nomeado. Isso não quer dizer que isso não é a palavra de Deus, né? E quando nós lemos com cuidado este livro, nós podemos ver, mesmo sem ter o nome de Deus, nós podemos ver Deus neste livro. Nós podemos ver a providência, o cuidado de Deus para com seu povo. Nós podemos ver muito claramente a mão de Deus guiando as circunstâncias e cuidando, providenciando tudo para as necessidades do seu povo. Então, este livro é um grande exemplo da providência que nós chamamos de Deus, o prover de Deus, o cuidado de Deus. E isso foi escrito também para que nós observássemos em outras partes da Bíblia, em acontecimentos, em nossa própria vida, a mão de Deus, né? Que nós podemos ver como Deus tem cuidado de nós. Por exemplo, se você parar para pensar quantas bênçãos de Deus você já recebeu na sua vida, desde que você nasceu, até antes, quando você estava crescendo na barriga da sua mãe. Como Deus cuidou de você? Você já parou para pensar? E quantas vezes Deus te livrou do mal, de um perigo, de um acidente, de algo bem terrível que poderia ter acontecido e Deus te livrou? E quantas vezes Ele teve paciência para com você? Quando você pecou contra Ele? Nós acabamos de estudar os 10 mandamentos e com certeza você viu com cada mandamento que você também já tem quebrado todos os mandamentos, né? Mas você ainda está vivo e você está assistindo a esta aula. Então Deus teve muita paciência para com você. Você já parou para pensar sobre a bondade de Deus para com você, na sua vida? Quantas vezes Ele te deu a oportunidade de ouvir o Evangelho? Quantas vezes você já ouviu sobre o Senhor Jesus? E porque Ele veio, que Ele veio para morrer em lugar de pecadores que se arrependem. Quantas vezes você já ouviu? Talvez mais do que você pode contar, né? E se você também parar para pensar, como foi que você chegou a ouvir o Evangelho? Através dos seus pais, ou talvez de um outro adulto na sua família, ou um amigo na escola, ou alguém falou com você sobre o Senhor Jesus na rua, ou com seus pais. Pensa bem, como é que foi que Deus guiou toda a sua vida, todas as circunstâncias, para que você ouvisse o Evangelho desde pequeno? Isso não é a bondade do Senhor para com você? Nós podemos ver a providência de Deus na nossa vida, né? E nós devemos parar para pensar sobre isto. E nós precisamos ver quão bondoso e paciente Deus tem sido conosco. Isso deveria nos levar a buscar a Ele, a pedir por perdão dos nossos pecados que nós cometemos, que entristecemos a Ele, para que nós pudéssemos viver para Ele, para que podemos viver para a sua glória, né? Tem um versículo na Bíblia que eu não li no início, que eu vou ler agora com vocês, Romanos 2, versículo 4, que fala assim, presta bem atenção. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Você tem ignorado a bondade de Deus na sua vida até agora? Faça isso, mas não. Pare para pensar e olhar para trás. Como foi que Deus guiou a sua vida para você ouvir o Evangelho? Que o Senhor Jesus, como Esther, estava pronto a dar a sua própria vida para resgatar você da sua culpa, dos seus pecados, da morte, e para te dar a vida eterna. É assim que você perceber a bondade de Deus, busque a Ele, clame por perdão e diga a Ele que você quer viver para Ele, para agradar a Ele, conforme a vontade de Deus revelado na Bíblia. E vamos agora cantar o hino de
3, que fala sobre este maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, sobre quem você tem ouvido. Que o Senhor te abençoe. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.